Vamos lá, tá valendo, hein, gente? Bom, boa noite a todo mundo. Agradeço a presença tanto da Amanda quanto da Patrícia por estarem aqui conosco. Também agradeço a presença do meu amigo Leandro. Esse é mais um evento organizado pela Democratizando e o Leandro Antunes vai abrilhantar aqui o nosso momento, trazendo as percepções dele, ensinamentos e com o título, né, Impulsionando a Carreira desse. E já queria passar a palavra para o meu amigo aqui para que ele possa se apresentar e também dar início à aula. E a gente vai sentar aqui junto contigo, Leandro, para aprender bastante com você esses ensinamentos que você acumulou ao longo dos anos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado ao time da Democratizando. Primeiro, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Extrema relevância e importância para a nossa sociedade, para nossos jovens também. Para quem não me conhece ainda e que não pôde estar presente agora, mas com certeza vai assistir logo mais, eu sou Leandro Antunes, eu sou advogado, gestor de segurança e informação, mas na verdade eu sou o pai do Natan, do Leonardo e da Lavínia. Tenho 40 anos, sou deficiente visual, eu não tenho a visão esquerda e tenho 50% da visão direita. Descobri muito tarde essa minha deficiência, com 13, 14 anos, num evento da escola, tiraram uma foto e acabaram descobrindo que eu não tinha essa visão, porque saía as fotos toda branca no local, fez o exame e, de fato, minha mãe teve toxoplasmose e eu acabei perdendo a visão. Mas isso tudo só me deu mais força para continuar agregando na carreira, estudando. Voltei a estudar um pouco tarde porque tinha que trabalhar. Mas, em vez de fato, é isso um pouco da minha história. Eu sou um cara que não desiste. No meu dicionário, quando eu comecei a aprender a ler, não tinha a palavra desistir. E eu nunca fui correr atrás dela. Então, eu deixei ela fora e vim construindo essa carreira. E hoje estou mega animado em poder falar um pouco de como que eu cresci minha carreira, como é que a gente desenvolveu essa carreira. Porque profissionais com deficiência hoje no Brasil, e aí vocês ficam à vontade, Amanda e Patrícia, para mandar pergunta, o Vini vai nos interrompendo quando necessário, porque eu engato uma quinta marcha aqui e vou falando, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar. Mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 24 milhões de pessoas com deficiência. Teve uma reclassificação pelo IBGE, que foi diminuiu esse número para 10 a 12 milhões por conta de não considerar deficiências leves, como a perda de uma falange de um dedo, uma baixa audição, como deficiência. Mas considerando todos os níveis de deficiência que a gente tem hoje, todas as categorias e CIDs, nós temos cerca de 24 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E desses 24 milhões, apenas 1% está no mercado de trabalho. E aí a gente faz há uma conta que não fecha. Muitos dos profissionais preferem, até por conta das empresas não ter acessibilidade, não ter estrutura, não se ter planejado sobre a contratação de pessoa com deficiência, a gente não tem profissionais no mercado. A gente lá na empresa, primeiro passo, só tem a vaga de assistente ou de auxiliar. 99,5%, 95, 99,8% dos PCD que eu conheço, ou eles são em cargo de auxiliar ou em cargo de assistente. Dificilmente eles conseguem romper a barreira para um analista. Para chegar para um analista júnior, pleno, isso é muito raro. Tem se feito algumas campanhas para melhorar esse número, até por conta das diretivas da ONU, mas fato é que a gente tem a lei de cotas no Brasil desde 91. São 32 anos que existe uma lei que obriga as empresas, a partir de um número de colaboradores, ela ter um percentual de pessoas com deficiência. E aí, primeiro que a gente não precisaria ter uma lei, mas já que a gente tem uma lei, por que essa lei não é cumprida? Porque não tem fiscalização. O outro lado é porque a multa é baixa. Eu prefiro pagar para o governo 800 mil reais do que ter que arcar com um salário de 1.000, 2.000 por mês. Então, esses são alguns parâmetros que a gente não tem. E aí, falar de desenvolvimento. Então, para chegar na carreira já é difícil. E para se manter e para conseguir crescer dentro da carreira é extremamente mais difícil. Foi o que eu vivenciei. Eu mesmo, depois de ter formado em Direito, ter passado na OAB, de ter feito uma pós na USP, eu não encontrava cargos que não fosse para assistente. E quando eu me candidatava, e que às vezes eu me candidatava a vagas que não eram exclusivas para PCD, hoje eu faço questão de me inscrever em vagas exclusivas para PCD, quando eu chegava na entrevista, era barrado porque eu era deficiente.
ó, essa vaga aqui a gente até tem, seu perfil é compatível, mas essa vaga aqui não é para PCD. Então já tinha uma barreira ali dos gestores de não contratar pessoas com deficiência. E aí eu comecei a desenvolver estratégias, de ver como que eu poderia crescer na carreira. E aí é um pouco do que eu vou apresentar para vocês, um pouco do que eu entendo e o que eu fiz também para crescer na carreira nesses últimos 20 anos, desde a época do bar do Seu Zé, onde eu lavava prato, até passar por Deloitte, Johnson, Elopar, Alelo. Tudo isso foi uma construção para poder chegar no cargo que eu consegui chegar hoje. Existe muitos gerentes PCD? Não, não tem. Eu mesmo tenho dificuldade de encontrar profissionais em cargo de liderança para fazer benchmarking, para fazer network, para a gente entender qual foi o processo que ele seguiu, para a gente poder impulsionar a carreira de outros PCD. A nossa ideia é construir uma rede que fortaleça esse crescimento, mas hoje a gente não tem muitos profissionais. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui, tá vendo? O grande fato de carreira é, quando a gente pensa em carreira, a gente tem que entender o que a gente quer como carreira. O que é carreira? É o acúmulo de cargos? Para mim, carreira é uma trajetória. Então, é a jornada. Como é que eu vou construir a minha jornada como um profissional dentro de uma empresa? E esses dois livros ajudam muita gente a entender isso. Muita gente usa esses livros para o empreendedorismo. Eu uso para a carreira. Começar por quê? Por que eu preciso ter uma carreira? É só para pagar boleto? É só para pagar a conta no final do mês? Primeiro que a empresa não se paga, não paga ninguém para trabalhar. Ela não paga, a empresa não paga você para trabalhar. Ela paga você pelos seus resultados. Ela paga pelo que você entrega de valor para ela. Então não é para trabalhar. Porque a gente tem que entender esse porquê nosso. Então começar pelo porquê. Depois encontrar o nosso porquê. Porque hoje, com a facilidade de cursos de a distâncias, cursos com menor período, antigamente quase toda faculdade era 4, 5 anos, hoje você tem faculdade de 2 anos, 1 ano e meio. Então você precisa encontrar o seu porquê. Por que que eu preciso ter uma carreira? E o que eu vou fazer com essa carreira? Qual é a minha paixão? Qual é a minha vontade com essa carreira? Foi o primeiro exercício que a gente tem que fazer. É encontrar o nosso porquê. Começar pelo porquê vai ser fundamental. E outro fato é entender que carreira não é uma coisa linda. Carreira não é, ela não foi feita, não foi desenhada para ser maravilhosa. Então você vai passar na carreira, você vai ter barreira, você vai ter obstáculo, vai ter pessoas te impulsionando para trás, pessoas te puxando, você vai ter puxado de tapete, você vai ter degraus que você não vai conseguir subir sozinho. Vai ter barreiras, vai ter muitas barreiras que você vai tentar passar e você não vai conseguir. Você vai ter se sentir muitas das vezes perdido. Muitas das vezes você faz um plano mirabolante com uma carreira e de repente essa carreira ela é interrompida de uma forma não muito legal e às vezes você tem que parar, às vezes por conta de uma infelicidade de ter uma doença ou por conta da empresa que não foi bem ou simplesmente porque a empresa não quer mais os seus resultados e ela vai te interromper sua carreira e a gente vai se sentir perdido, frustrado. Então, tudo isso é o primeiro passo para entender a carreira, que a gente tem que estar preparado para tudo isso. A gente tem que criar uma resiliência, a gente tem que criar uma força para poder passar por esses obstáculos. E assim a gente começa a avançar na carreira. Depois que eu entendo tudo isso, que eu falei, opa, eu sei que carreira não vai ser fácil, ela não foi desenhada para ser fácil, mas que existe um caminho, existe um alvo a ser percorrido. E aí o primeiro passo que eu falo que todo mundo que já entrou no mercado, tá na carreira, tá ali no seu cargo de assistente, tá no cargo de analista júnior, jovem aprendiz, tá começando na carreira, faz uma avaliação do seu momento. O que é uma avaliação do seu momento? Eu preciso saber, eu estou na minha área, vou pegar uma área como exemplo, que é a área de gestão de projeto. Quais são minhas atividades diárias? Você tem que desenhar. O que que você faz todo dia? O que que é seu escopo de trabalho? O que que você, quais são os resultados que você tem que fazer? O que que você tem que entregar? Eu preciso arquivar os e-mails, eu preciso preencher as planilhas, eu preciso montar apresentações. Quais são as atividades que você sabe realizar ou que você realiza extramente? São aquelas atividades que você faz, não está no seu escopo do que você foi contratado, do que você foi orientado a fazer, mas você sabe e já realiza. E aí você vai fazendo esse mapeamento. Depois você vai fazer assim, quais são os sistemas que eu uso diariamente? Muitas das pessoas esquecem que o Office 365 são um sistema. E é importantíssimo você dominar ele. Então, quais são os sistemas que você usa no dia a dia? SAP, com algum outro sistema que você tem da Microsoft ou de fora, mas você tem que mapear. Próximo passo, você precisa passar aqui com quem você tem integração.
diretamente? Quem são os seus pares? Com quem, na sua carreira, com quem que você comunica diariamente? Ó, eu estou na área de projetos, então eu falo com todas as áreas da empresa, diretamente. Quais são as áreas que você não tem interação? Ou que você tem uma interação indireta, rara? Ah, eu não tenho muita interação com o RH. Eu tenho medo do RH, então eu tenho pouca interação com o RH. Então, é uma área que você não tem. Você vai criando esse mapeamento. Você está fazendo um mapa do seu momento atual, do seu dia a dia da carreira. Quais são os colaboradores que você mais se identifica e admira? Toda vez na empresa tem aquela pessoa que você, não, com essa pessoa eu vou almoçar. Com essa pessoa, se eu tiver num dia ruim, eu vou chamar ela para conversar. Se eu tenho uma dificuldade no dia a dia, eu vou chamar essa pessoa. Então tem essa pessoa. E tem aquelas pessoas que você admira o trabalho dela. Então, o fato dela estar entregando um serviço, de você ver ela fazendo uma apresentação, de você ver ela conversando, você admira aquela pessoa. Você já tem inconscientemente uma admiração por aquela pessoa que você fala, nossa, eu queria ter esse mindset, eu queria ter essa mentalidade dessa pessoa. Quais são as pessoas que têm influência direta no seu trabalho? Aí não só o gestor. Às vezes a gente pensa que é só o gerente que tem influência direta. Não, às vezes o cara da área seguinte, ele tem uma influência direta no meu resultado. Ele tem uma influência direta no meu trabalho. Às vezes eu preciso montar uma apresentação para uma outra área, aquela área vai decidir se o meu trabalho está bom ou não. Então você tem que entender quem são as pessoas que influenciam diretamente o seu trabalho. Quais área e cargo você tem vontade de fazer um job rotation? Que é um termo que é muito usado nas grandes empresas, que é assim, tá, você tá como analista júnior de projeto, ou como assistente de projeto, mas você queria ser analista de finanças. Então você pode propor um job rotation. Você precisa mapear esse job rotation. Ó, para essas áreas, eu gostaria de fazer um job rotation. E aí mais para frente nós vamos falar sobre como você pesquisar isso, ir atrás disso. Quais treinamentos você precisa executar no seu trabalho? Para você entregar seu trabalho, quais são o seu dia a dia? Quais são os treinamentos que você precisa fazer? Quais são as políticas que você precisa ler? Quais são os manuais que você tem que entender? Muitas das vezes a gente entra na área e só vai executando. E aí é aquele jabuti em cima do coqueiro. Por quê? Ah, eu entrei aqui, me falaram que era assim e eu fui fazendo. Aí entra outra pessoa, vai fazendo, vai fazendo. A gente não para ler o manual. E às vezes todo o processo que você gasta 2, 3 horas para entregar, você não entrega tão rápido porque você não leu o manual. E está ali no manual. Está tudo no manual. Você só precisaria seguir o manual. É desconfortável? Sim, muitas das vezes vai ter que ser desconfortável, porque as pessoas não querem seguir o processo. Não querem seguir o dia a dia do processo. E aí, quais são as suas maiores dificuldades na execução do seu trabalho? Então você tem que olhar para você e falar assim, ó, vou dar um exemplo. Eu amo PowerPoint. Eu não sou tão fã do Excel. Eu não sou fã do Excel, então qual é a eu sei que eu tenho dificuldade no Excel. Então você tem que entender esses pontos. Quais são as suas dificuldades de entrega para você fazer todo esse mapeamento? Você preencher essa folha, você tem uma clareza sobre a sua carreira, sobre o seu dia a dia, que é uma coisa que ninguém para fazer. Então a gente tem que parar para fazer esse mapeamento. O próximo passo é criar uma matriz soft, fofa, depende do local que você estiver trabalhando, vai ter um nome. O SWOT, eu prefiro uma matriz fofa, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então você vai preencher essa matriz olhando uma variação interna e externa sua. Quais são suas forças? No que você é bom? No que você. Ah, eu sou bom em falar, eu sou bom em comunicação. Não, eu sou bom em organizar um evento. Eu sou muito bom em fazer tal coisa, em fazer network dentro da companhia. Eu sou bom em inteligência emocional. Quais são suas fraquezas? Eu não consigo trabalhar em equipe. Nossa, eu não consigo trabalhar em um local que tem muito barulho. É uma fraqueza. Então, aí você vai montar isso e a próxima parte, olhando para sua fraqueza, você vai criar as suas oportunidades. Eu tenho oportunidade de melhoria. Olha, eu não sou tão bom em comunicação. Qual é a minha oportunidade? Fazer um curso de comunicação. Então, eu vou olhar externamente as oportunidades que tem externamente e vou trazer para minha vida. Vou ler um livro de comunicação, vou assistir um podcast, eu vou me matricular nos cursos da Democratizando, porque a Democratizando vai ter uns cursos que vai melhorar a minha comunicação. Ou senão, e aí as ameaças? Olhando para ameaças, você pode olhar o que te impede de crescer, o que te impede de desenvolver. É uma ameaça. Ah, eu não ter organização e eu não querer investir na minha carreira é uma ameaça. Isso vai fazer eu estagnar. Isso vai fazer eu entrar numa zona de conforto. Isso vai fazer eu não ter vontade de aprender coisas novas. É uma fraqueza.
é uma ameaça, porque se eu não aprendo coisas novas, eu não consigo evoluir, eu não consigo acompanhar o ritmo do desenvolvimento das empresas. Então, passando por esses 2 slides, eu acho que sim, todo mundo deveria fazer, sentar, gasta aí 2, 3 horas pensando, sendo sincero, se escrevendo. Dizem que quando você não escreve, isso não adianta, não funciona, porque tudo é escrito. Você vê que quando você casa, você tem uma certidão que está escrita. Quando você vai tirar qualquer comprovante de bem, de posse, tá escrito. Você tem, entra na empresa, você tem um crachá, tudo tá escrito. Então, senta e escreva esses 2 slides. E agora vamos começar uma jornada de crescimento, né? Então vamos começar iniciando o crescimento. O passo seguinte é você olhar para a sua carreira, e eu falo muito para as pessoas fazer isso aqui com o LinkedIn. Como que funciona? Eu preciso entender que a carreira você tem uma estrutura de crescimento. Você vai crescer ali, jovem aprendiz, assistente, analista. Quando você chega para analista sênior, você tem um entrave. Porque aí é o momento que você vai seguir uma bifurcação. Ou eu vou ser muito técnico, eu vou seguir uma carreira técnica onde eu sou especialista, eu sou um cara que domina um assunto de ponta a ponta, ou eu vou seguir o caminho generalista liderança, que é eu domino esse assunto, talvez não com tanta maestria que um especialista, mas eu sou bom em formar pessoas. E aí eu faço esse Y da carreira. Então você, nesse momento, você vai seguir, escolher que caminho que você quer seguir. E não precisa ser agora, agora você pode ter um cheiro, mas é bom. E aí você vai fazer um exercício. Digamos que você, nesse exemplo nosso aqui, Vinícius, você é um assistente e você quer ser um analista pleno. O que é meu conselho para você fazer? Você vai entrar no LinkedIn, vai pesquisar todos os cargos, pelo menos 10, de analista pleno do- da, da área que você quer atuar. Quero analista pleno de infraestrutura. Então você vai pôr no LinkedIn lá 10 vagas de analista de infraestrutura ou 10 perfis, que é muito bom. E aí você vai começar a olhar lá. Quais são as principais atividades que estão solicitando nessa vaga? Quais são os principais hard skill que estão solicitando? Quais são os principais soft skill necessários? Qual o tempo médio que as pessoas levou para promoção? Então, se você pegar 10 perfis diferentes, você olha lá, quanto tempo ela levou para ser promovida para essa vaga? Faz uma matriz de um tempo médio. E quais são as certificações que são exigidas? Tem vaga que você não vai crescer se você não tiver certificação. Se você pegar uma vaga para alguém trabalhar em cloud, dificilmente você vai conseguir ser promovido se você não tiver uma certificação da AWS, da Azure ou qualquer outra. Mas você precisa ter uma certificação. Então, você vai fazer esse mapeamento, vai escrever de novo na folha, vai colocar lá essa folha em vários lugares e vai começar a olhar. O que que tão, eu quero esse cargo, mas o que que eu preciso fazer? Eu vou deixar a vida me levar, como dizia Zeca Pagodinho, e a vida me levando, aí pode ser que um dia eu chegue nessa posição, ou eu vou estruturar. A ideia hoje é impulsionar. Então, você, meu amigo, minha amiga, profissional com deficiência, ou com não deficiência, que está assistindo esse vídeo agora, pensa assim: o que que eu preciso fazer? Eu sempre pensei o próximo passo. Vou dar um exemplo agora. Hoje eu estou como gerente numa empresa. Meu próximo passo é chegar à diretoria. O que que eu preciso fazer para ser diretor? Eu vou conversar com os diretores, eu vou no LinkedIn, eu vejo o perfil dos diretores, eu vejo o perfil do que eles fizeram, o que que eles estudaram. Vou dar um exemplo. 90% dos diretores que eu conheço estudaram na FGV. E os mesmos 90% fizeram um intercâmbio internacional. Eu não tenho uma pós da FGV e eu não tenho um intercâmbio internacional. Então, já está no meu radar que eu preciso ter essas duas coisas para poder crescer na carreira. Você precisa estabelecer metas. Com isso, você está estabelecendo metas para sua carreira. Você está criando um plano. Eu ouvi uma frase hoje que é: quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Então, se você planejar, você vai poder criar o seu futuro. Se você não planejar, você vai apenas chegar aonde a vida te levou. E aqui é uma outra ferramenta. Diogo, a gente já passou por 3 ferramentas, que foi a primeira ferramenta lá do seu momento atual, a sua matriz de forças. Agora passamos para aquela de entender e planejar o próximo passo. E aqui eu faço um Canvas. Para quem é do mercado de administração, parte de governança, entende muito bem o Canvas. O Canvas, ele serve para você criar o empreendedorismo. Mas aqui a gente fala um pouco Canvas de carreira. Pensando na sua carreira, quais são as 10 hard skills que você precisa ter? Lembrando que você fez o exercício passado e você falou assim: ó, eu quero ser analista pleno. Quais são os hard skills que eu preciso criar? Quais são os soft skills que eu preciso ter? Você vai enumerar aqui. Leitura técnica. Ah, eu quero ser um analista pleno de infraestrutura. O que que eu preciso ler? Quais são os artigos? Seleciona aí 10 artigos, um livro,
e uma revista e começa a marcar o que você vai ler durante um ano. Esse Canvas eu gosto de fazer ele por um ano. Quais são os 5 principais eventos dessa carreira? Ah, mas agora eu vou falar carreira de financeiro, eu sou de finanças. Quais são os 5 grandes eventos que tem em finanças esse ano? Você vai mapear? Quem são os mentores? Aí você, mais pra frente a gente fala de mentores, mas tenha mentores. Marca ali 5 mentores que você gostaria de ter. Grupo de estudo da sua área. Quantos grupos de WhatsApp você tem que é só bom dia, boa tarde? E procura grupos que você possa se desenvolver, que você possa colocar perguntas, que você possa absorver. Eu aprendi muito acompanhando grupos de estudo. Porque as pessoas postavam dúvidas, as pessoas começavam a ter grandes debates e eu fui aprendendo. Quais são as certificações que você precisa tirar para essa vaga? Participe de projetos e parcerias voluntárias. Ah, eu quero ser um profissional de privacidade, mas eu não tenho experiência. Vou procurar alguma ONG. Procure alguma ONG, alguma associação e se inscreva. Então, você não vai ser remunerado financeiramente. Você vai ser remunerado intelectualmente, com experiência, com conexão, com network, com aprendizado. Às vezes isso vai fazer você tá ali patinando para desenvolver a sua carreira com um exercício desse de participar de uma ONG, de um projeto social, você dá um start na sua carreira, decola ela, o que levaria 5 anos, você faz em um. E aí tem uns pontinhos ali. Tenta escrever um artigo. Ah, mas eu tenho vergonha, não quero publicar. Escreve para você. Sempre escreve um artigo sobre a sua atividade, ou sobre a sua área, dominar o inglês. Eu demorei muito tempo para aprender que eu deveria estudar inglês. Hoje eu aconselho todo mundo, estude inglês. Ah, mas é difícil. Lembra que eu falei no começo? A carreira não foi feita para ser fácil. São as dores que você vai ter para a carreira. Então, estude inglês, ensine outras pessoas. Para quem foi da carreira de Big Four, das grandes companhias, sabe. Ninguém é promovido se você não carregar outra pessoa. Então você está pronto, você é um gerente sênior, você está pronto para ser diretor. Mas você não vai ser promovido se você não tiver alguém para deixar no seu lugar. Então você precisa ensinar outras pessoas. E quanto mais você ensina, mais você cresce. Você cresce em respeito com as pessoas, você cresce em parceria com as pessoas e você demonstra isso para toda a empresa. Que você está formando pessoas. Você está pronto para assumir outro cargo porque alguém está no seu lugar. Você preparou alguém. Então ensine pessoas, aprenda a dar e receber feedback. Dar feedback não é dar tapinha e falar que está tudo bom. Às vezes você precisa falar para a pessoa, olha, o seu trabalho não está sendo legal. A sua entrega está prejudicando a minha. Você precisa falar a verdade. Não precisa ser arrogante nem ignorante, mas você precisa ser verdadeiro. Dar feedback é saber falar não, é saber falar que tá errado, é saber falar os pontos de melhoria, mas sem ser arrogante ou ignorante. E saber ouvir. Você precisa dar o feedback e ouvir. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu preciso desse trabalho para 2 horas. Você me levou 3 dias para entregar. E ela te dá um feedback que você precisa melhorar e você sai sentido. Você sai magoado, você sai pensando, ah, isso não é para mim. Ah, eu sou uma vítima do sistema da empresa. Não. Você não quer ouvir a verdade. É diferente. Você não querer ouvir o feedback é diferente. Então você tem que aprender a dar e ouvir o feedback. Você precisa estar atento às novas tecnologias. Muita gente entra na carreira e estagna só com o Outlook e um pouquinho de Word e um pouquinho de PowerPoint. Quem que já viu falar de Machine Learning, Web 3.0, inteligência artificial? Agora está na moda o ChatGPT. Mas o que está por trás do ChatGPT? Quais são as ferramentas que estão ali atrás? Blockchain, Data Science. A gente precisa estar antenado às novas tecnologias que vão surgindo e cada vez aprender mais. E dominar o Office 365. Gente, é surreal o número de oportunidades que se pede por não saber usar o Word, por não saber usar o Excel. Eu mesmo já sofri algumas percas na minha vida por conta de não saber dominar o Excel. Então, dominar deve ser a primeira lição da sua carreira quando você entrou na empresa, domine o Office 365. Domine. Vou até deixar aqui como sugestão para o Vinícius, traga um especialista de Office 365 para fazer um curso de Office 365. O Outlook tem várias ferramentas. Gestão de tarefa, gestão de arquivar os documentos corretamente. A gente não faz isso. Então, domine o Office 365.
E aí, passando pelas 3, 4 ferramentas que a gente vai disponibilizar, depois eu mando para o Vinícius. Aqui é um mapa de soft skill e hard skill. Ah, que de acha é isso? Ô, Vinícius, vai falando se eu tô estourando o tempo, porque eu vou engatando aqui. Se as pessoas tiverem dúvida, podem ir perguntando. Tá tranquilo, manda bala. Tá Então dentro tá do bom. tempo. Mapa de soft skill e hard skill. Que de acha é isso? Onde surgiu isso? Hard skill é conhecimento técnico. Eu vou na faculdade aprender tecnologia. Eu vou aprender a programar. Hard skill. Eu vou aprender a montar uma apresentação. Hard skill. Mas eu vou aprender a comunicar. Soft skill. Soft está muito ligado a você e hard está muito ligado a conhecimento técnico que eu vou buscar. Aqui foi quando eu estava querendo ser CISO. Eu falei, o que eu preciso para ser CISO? E eu fui conversando com algumas pessoas e montei meu mapa de hard skill e soft skill. Eu preciso ser 10 em tudo? Não. O grande problema é que a gente quer ser 10 em tudo. Eu tenho que ser eu tenho que saber de projeto desde quando fundou o PMBOK. Não. Eu tenho que ter uma nota 8 de projeto. E como é que eu dou essa nota? Você tem que ter seu feeling. Qual é o seu nível de conhecimento em determinado assunto? Você consegue explicar bem? Eu falo que a pessoa é nota 7 para cima quando ela consegue explicar bem o assunto, quando ela consegue passar exercícios sobre o assunto, quando ela consegue compartilhar o conhecimento do assunto. E aí eu fiz esse mapa. Gestão de projeto, eu precisava ser 8. Privacidade, que era o tema que eu estava usando. Eu preciso dominar bem esse tema. Eu preciso conhecer as leis, preciso conhecer os princípios. Segurança da informação também. Mas os outros tópicos, gestão de risco, eu não precisava ser o expert de gestão de risco. Uma nota 6 para mim já me passava. Cloud, não precisava. Tem uma nota mais baixa aí. Arquitetura de dados. Eu vou usar isso no dia a dia? Não, mas eu preciso minimamente saber o que é. Então a nota 5, que é você saber o minimamente, conhecer o assunto, não ficar vendido em uma reunião, é o que você precisa fazer. Então, compliance, aí eu preciso saber um pouco mais de compliance, porque tá ligado com privacidade. Então, você vai pegar aqueles hard skills, daquele exercício anterior que a gente fala assim, quais são os 10 hard skills que tá nesse slide aqui, ó. Quais são os hard skills que você precisa para sua carreira? Você vai pôr aqui. Você vai trazer aqui para colocar. E você vai fazer o mapa. Eu preciso dominar completamente ou eu preciso apenas saber? Depois para soft skill, que normalmente é comunicação, resiliência, pensamento crítico, gestão de tempo. Hoje eu vejo muita pessoa que não consegue entregar o trabalho, não é porque está ocupada, é porque está na rede social, é porque para 10 vezes para tomar um café. Ah, mas não pode tomar café? Pode tomar café. Mas você está controlando sua gestão de tempo? Você está fazendo o que é importante primeiro? Você está entregando as suas atividades? Então, fazer gestão de tempo é extremamente importante. Liderança, inteligência emocional. E você pode ver que nenhum, quando eu fiz o mapa, em nada eu me considerava que eu já tinha atingido o, o conhecimento ou desenvolvido a habilidade necessária. Não, eu fui realista comigo. Quando eu ponho ali em blockchain, eu sabia nada. Eu era sabia que eu tinha ouvido falar a palavra blockchain. Ah, mas quando eu coloquei aqui em colaboração e empatia, eu tenho um nível um pouco mais avançado de colaboração. Então, mas ainda não está no nível que eu preciso ter para ser um CISO. Então, vocês vão precisar fazer esse mapa de vocês. É extremamente importante. Você viu que a gente deu muita coisinha, não, muitas coisas que a gente passou para vocês agora, é de pôr a mão na massa. É de sentar, tirar um dia e falar assim, ó, hoje eu vou planejar minha carreira. E lembre sempre dessa fase. Quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Aqui eu coloquei o mapa que vocês vão receber. Vocês vão ter esse em PDF. E aí você pode colocar tanto por cores, como eu coloco assim, ou você pode pôr uma estrelinha em um alvo, aonde você quer chegar. Do lado tem uma explicação do que é. Então você vai preencher com o cargo ali em cima. Seu nome, o ano que você está, o seu cargo atual, o cargo desejado. E a estrelinha ali é onde eu estou. O alvo é onde eu preciso estar, não é onde eu quero estar. É onde eu preciso. Para essa vaga aqui, estou concorrendo nessa vaga de diretoria. O que eu preciso saber para ser diretor? Então você vai colocar ali sua estrelinha. Eu sempre falo como é que. E aí, acabou o exercício? Não. Tem uma partinha mais legal do exercício aqui. Como é que eu vou crescer nesse. Ah, mas eu sei que eu tenho que aprender cloud. Mas como que eu vou aprender cloud? Então, aqui tem umas dicas. Primeiro passo: vai procurar profissionais. Vai no LinkedIn e fala: ó, você trabalha com compliance. Vamos marcar um café? Vamos marcar uma conversa de 10 minutos? O segundo passo: vai ler artigos, vai ler relatórios, vai comprar livro. Eu vou comprar um livro nesse tema. E aqui eu coloquei verde, o que você vai investir um pouco mais, e os outros você vai investir muito, assim. Aqui você consegue, a parte verde você consegue com baixo investimento.
A parte laranja é um pouco mais de investimento. Mas eu vou comprar um livro. Eu estou aprendendo governança de dados. Eu fui chamado para uma proposta de governança de dados, por conta do conhecimento, da certificação de privacidade. O que eu fiz? Eu fui comprar o livro de governança de dados. É o caminho mais rápido de eu entender o assunto. Então, eu vou investir num livro. Depois eu vou assistir um podcast. Vou assistir o webinar. Vou vir na Democratizando, ver quais são os cursos que saiu. Quais são as palestras que estão lá. Quais são os podcasts que tem lá. Por tema. Ah, mas ainda não consegui absorver. Vou fazer um curso. Vou fazer um curso de extensão. Um curso de 2, 3 horas. De 8 horas. Ah, mas para mim crescer eu preciso passar um pouquinho mais. Então é o momento da certificação. Tem gente que inverte essa lógica. Quer fazer especialização, certificação, sem passar pelo caminho do processo. Que o caminho do processo vai te ajudar a chegar. Chega certificação e especialização. E aí você vai brincar com esse mapa também para ver o que você vai fazer. Para cada um dos temas que você precisa desenvolver na sua carreira, como que você vai crescer? Como que você vai fazer com esse tema? Próximo passo é também no soft skills. Vai fazer a mesma coisa. Ah, eu quero falar de liderança, quero aprender liderança. Eu conheço algum líder? Ah, eu conheço. Nossa, aquele diretor da empresa, o cara, ele é um líder nato. Quando ele fala, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer atenção, dá atenção para ele. Eu vou bater um papo com ele. Vou pôr ele na minha lista aqui de profissional que eu vou consultar. Não, tem um livro do. Deixa eu ver aqui, alguém que eu li recentemente. Do Simon Sinek, ou não, pegar aquele do John Maxwell, que é de carreira, que fala bastante de carreira de liderança. Vou comprar um livro dele, vou investir R$ 40 para comprar um livro e vou ler esse livro. Não adianta comprar o livro. O pessoal fala assim, eu tenho aqui hoje 200 e poucos livros. E eu contei, eu já li 198. Então faltam alguns para ler. Então, comprar o livro, sentar, eu tenho meu momentozinho aqui na minha poltrona, que é 1 horinha por dia, 40 minutos por dia. Eu vou sentar e vou ler. E aí eu tenho uma meta comigo. Ou é 20 páginas, ou é 2 capítulos. O que vier primeiro. E eu vou sentar ali e vou ler. Vou grifar. Porque você grifa, você aprende. Você tira conceitos. Você tem que focar nas suas habilidades. Você tem que aperfeiçoar. Principalmente a habilidade de comunicação. Hoje em dia, muitas das pessoas são promovidas e crescem muito rápido na carreira por 2 motivos: network e comunicação. Você não vai encontrar nenhum diretor que não sabe falar. Você não vai encontrar nenhum CEO que não sabe se expressar. Eu sem medo de errar, quase todos que você conhece na sua carreira, de CEO, diretor, gerente, eles têm o poder da comunicação. Eles se comunicam bem, eles se expressam bem. Então, aperfeiçoe a habilidade de comunicação. E aqui tem um ponto. Eu conto meus planos de carreira, eu não conto, eu guardo para mim. Isso aqui é um dilema muito grande. Eu sempre fiz questão de deixar bem claro para meus gerentes o que eu queria. Não é demérito ou vergonha você chegar no seu gerente e falar assim: olha, eu te admiro e eu quero um dia sentar na sua cadeira. Eu quero um dia ter o cargo que você tem hoje. E as pessoas falam que não, isso eu não posso falar. Pode, você tem que falar para ele. Sabe por quê? Lembra que eu falei lá atrás que ele precisa desenvolver alguém? Para ele ser promovido, ele precisa crescer alguém na carreira. Você já deu o sinal para ele: olha, eu não tenho as habilidades que você tem, eu não tenho o conhecimento que você tem, mas eu quero sentar na sua cadeira. Então, como que eu faço? Você já acabou de ganhar um aliado. Dependendo como você fala, vai ser arrogante. Então, aprenda a comunicação. Senta com ele, conversa, olha, seu trabalho é bacana, eu vejo que você desenvolve muito bem. Como é que faz para poder crescer nesse lugar? Como é que faz para poder um dia eu também ser um gerente? Mesmo você está com assistente, está com um analista, está começando a sua carreira, você não vai conseguir pular de analista para diretor, de analista júnior para gerente. Existe um processo. Mas esse processo tem que construir. E vai dando pistas, vai dando sinais, vai informando as pessoas que você quer. Muitas das pessoas não têm o cargo que deseja porque nunca avisou ninguém. Nunca informou. Tudo você tem pista. Você tá numa estrada. O que tem na estrada ali te informando? Toda hora tem uma pista. Tantos quilômetros para tal cidade. Vai te informando. Você coloca lá. Um exemplo, eu vou daqui para casa do meu sogro que é em Araraquara, 300 quilômetros. A cada 3, 4 quilômetros tem uma placa faltando. Araraquara, 220 quilômetros. Eu estou informando. Ela está me informando onde eu quero chegar. E a gente precisa fazer isso também. Parar com esse negócio de não preciso esconder tudo às 7 chaves. Ninguém pode saber que eu quero ser um gerente. Ninguém pode saber que eu quero ser um diretor. Não, tem que saber. Mas tem que saber também que eu estou me preparando.
tem que saber que eu estou fazendo a lição de casa, que eu não estou querendo pular o processo, que eu vou seguir o processo de ponta a ponta. É isso que a gente precisa fazer. Ô, Leandro, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho, À vontade. com relação à mensagem que a Amanda mandou. Então, com relação ao livro, ela fala que isso do livro é fato, vou dizer que peco um pouco nisso, preciso ler mais livros, então já está fazendo ela pensar aqui sobre ponto de melhoria. E aí ela fala com relação a falar com a liderança, aí eu queria ler o comentário dela para que você pudesse falar um pouco sobre isso. Ela diz o seguinte: esse papo com a liderança é um pouco complicado. Nem todo líder sabe enxergar isso com bons olhos, como elogio. Que é justamente virar para o seu líder e falar: olha, eu quero sentar no seu cargo no futuro e tudo mais. E aí, como que você lida com isso no dia a dia? É, normalmente a gente tem medo porque a gente tem medo de não saber o que falar. A gente tem medo de falar assim, será que se eu tô falando pra ele, eu tô dando um recado que ele não é bom ou que que eu vou tomar o lugar dele? Então, existe um receio nosso, existe um receio dele. Às vezes você está se destacando tanto, está se desenvolvendo tanto, que você, dependendo do time que você chegar a falar pra ele que você quer o lugar dele, ele vai se sentir ameaçado. As pessoas não humilham outras pessoas ou julgam outras pessoas por, por apenas prazer. É por questão de ameaça. Nós vemos desde a pré-história se sentindo ameaçado com várias coisas. E uma dessas coisas é isso. Existe vaidade também. Então, o que eu normalmente eu faço? Eu leio a pessoa, eu começo a entender o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, e procuro encontrar momento certo de falar. Tem dia que se eu olhar para o meu gestor, esse gestor eu não posso falar, mas se eu olhar para o gestor, ele vai me fulminar. Mas tem dia que ele tá alegre. Então você começa a mapear, tira um tempo, fala, não, esse mês, e aí segue uma dica de um livro já, que é O Corpo Fala, de Joey Navarro, que é um investigador do FBI, que é um livro sensacional. Sensacional. Depois que você lê ele, você muda a sua visão de começar a ler as pessoas. Então você começa a ler as pessoas, e no momento que você lê, você identifica que a pessoa tem essa abertura, você vai conseguir falar tranquilamente. Ou senão, você vai começar a dar pistas para ela. Ah, eu não consigo falar, eu vou travar, eu tenho medo de se. Então começa a dar pistas que você está entregando mais do que o seu cargo. Que você está crescendo mais. Da pista, eu não vou dar pista para o meu gestor. Tudo bem, você não quer falar para o seu gestor, você não quer dar pista para ele, então começa a dar pista para a empresa. Começa a mostrar para a empresa que você está disponível. Começa a mostrar para as outras áreas que você pode ajudar ela. Que você pode fazer o serviço além do que você que estão tipo, pagando para entregar. E aí você começa a dar pista. Não tem como você esconder um talento desse jeito. Não tem como você apagar uma luz. Quando você pega uma luz e põe numa sala, as pessoas podem ficar incomodadas. Ardeu meu olho. Isso me incomoda. Não gosto disso. Mas não tem como apagar. Só se quebrar. Para quebrar, ela vai ter que te mandar embora. Só que se ela te mandar embora, você vai recomeçar. Você tem a sua essência, você tem o seu talento, você vai recomeçar e vai crescer. Você não pode, por conta de um entrave, de um medo, de um receio, você desistir de falar ou desistir de fazer o seu talento brilhar por conta desse receio. Então, o ponto agora leia esse livro do Joey Navarro que chama O Corpo Fala, que é muito bom, e você vai aprender a ler o gestor e entender que às vezes o que ele está passando é só uma insegurança. E você vai ajudar ele com as palavras certas a driblar a segurança, vai virar seu aliado e vai fazer você crescer também. Ok? Construindo portfólio. Ô, Leandro, acho que a Amanda quer fazer um comentário aqui, Pode então fazer. pode abrir aí o seu áudio e fazer a pergunta. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, não, na verdade eu já fiz pelo chat. É que eu perguntei para o Vinícius se poderia falar pelo microfone, porque senão eu fico com muita coisa e aí até digitar tudo não dá tempo. Então, falando é mais rápido. Pra mim, tranquilo. Mas outra observação sobre a matriz, essa matriz é super legal. O nome dela, né, já diz fofa, né? Eu já fiz e super funciona para quem está interessado, na verdade, né? Em estudar, em buscar, em pesquisar. Mas não, vamos para a próxima parte. Você já respondeu minha pergunta, gostei, e realmente era essa questão do gestor, porque tem gestor que às vezes fica, nossa, fulano está crescendo muito e vai querer tomar o meu lugar. Tem gestor que não está preparado, né,
começa a ver o subordinado lá trabalhando, estudando muito, se dedicando e começa a pensar, nossa, pode tomar o meu lugar, é uma preocupação, né? Tem líder que não sabe liderar. E geralmente quem tem esse tipo de líder que tem esse tipo de pensamento não é um bom líder, né? Mas a gente às vezes não sabe. Mas quando esse não bom líder, ele tem uma fragilidade, que chama-se ego. E aí você consegue ganhar ele como? Digamos que você tá como analista, ele como gerente, você que é gerente. Você pode falar para ele assim, sabe que eu acho que você já está preparado para ser diretor? Você ganha É, ele pelo ego dele. Às vezes a pessoa tem um ego tão inflamado ou é tão desconexa da realidade porque ela não quer se desenvolver. E ela fica preocupada com quem está se desenvolvendo. Mas quando você fala é, para ela assim, nossa, eu acho que você está preparado para ser o novo diretor, isso vai entrar na cabeça dela. E aí você foi a pessoa que falou isso para ela. E ela vai começar a falar assim, será que é isso mesmo? Será que eu tô pronto para ser diretor? Então você acabou de criar uma brecha no, no límbico dela, que ela vai começar a pensar diferente. E quando ela pensar sim, diferente, mesmo que ela não queira, ela vai lembrar de você. legal, boa. Vamos falar de construir portfólio. A gente precisa mostrar o nosso trabalho, a gente tem vergonha de falar do que a gente faz, a gente tem vergonha de ser reconhecido no trabalho, mas a gente precisa construir um portfólio. Criar. Para quem é da área de TI é mais fácil, porque você tem um GitHub ali, você tem um lugar que você consegue salvar os seus trabalhos. Mas eu vejo poucas pessoas guardando suas apresentações. Certo que tem apresentações que você não consegue salvar, mas coloque os trabalhos que você fez. É aí que eu gosto muito do trabalho social, porque o trabalho social você consegue divulgar tranquilamente. Mas coloque, crie uma pasta com os seus eventos que você participou, os trabalhos que você produziu, para você. Que isso a empresa não pode tirar, mas coisas suas. Coloca lá uma pastinha, uma fotozinha, uma apresentaçãozinha, fala assim, ó, nesse trabalho eu executei isso, isso, isso. Porque quando chegar numa entrevista, chegar no momento do próprio CEO te chamar para falar uma promoção, ele vai perguntar, o que você fez? Quais são os seus trabalhos? Você vai ter confiança. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei na Johnson, tinha um programa de diversidade e inclusão que não contemplava PCDs para crescimento na carreira. Eu parei um diretor e falei, olha, eu tenho uma ideia para a gente fazer esse trabalho crescer. E ele falou, desenha e me apresenta. Eu apresentei para ele, apresentamos para o CEO das 3 companhias, que a Johnson Johnson são 3 empresas no Brasil, e o projeto hoje é aplicado em 12 países. Então, isso eu deixo guardado ali, porque se eu, numa reunião, alguém me pergunta algo extraordinário que você fez, eu tenho isso na ponta da língua. Então, eu tenho meu portfólio de fácil acesso. E a gente tem mania de não criar nosso portfólio. A gente passa por tantos projetos, por tanto trabalho, que a gente fala, isso é só uma parte da rotina. Não, o que for importante para o seu crescimento, guarda ali. Tem isso de fácil acesso. Rede de contato. Aqui é um ponto que a gente acha que isso a gente só tem que ficar numa bolha. Eu procuro furar a bolha. O que é furar a bolha? Eu só vou almoçar com os 3 da minha área, eu só vou almoçar com o meu líder, eu só vou almoçar com a minha gestora. Não, eu vou almoçar com o cara de finanças que eu nunca falei com ele. Eu vou almoçar com o cara do RH que eu nunca vi, mas eu encontrei ele no Teams e falei, ei, aí, tudo bem? O que você faz? Ah, vamos marcar um almoço? Isso é rede de contato. Eu entro no LinkedIn, a maioria dos meus mentores foi através do LinkedIn. Mandei mensagem, ó, admiro o seu trabalho, gostaria de tomar um café, queria aprender um pouco mais contigo. Não tenho como pagar a sua hora, mas vamos tomar um café? Então, é estourar a bolha. É encontrar pessoas que você possa agregar na sua vida fora do dia a dia. No dia a dia você conhece, é obrigação sua conhecer sua equipe, conhecer quem você pode confiar, quem você não pode, aquele network de equipe. Mas vá para frente, expanda isso. Quanto mais você expandir, mais você vai ter empregabilidade, desenvolvimento de carreira, porque eu tô num evento com você, você não fala comigo, mas o fulano veio e falou comigo. E aí surgiu uma vaga, eu lembro daquela pessoa que estava no meu evento comigo. Ou aquela pessoa que tomou um café comigo, olha, aquele profissional de cibersegurança, conversei com ele, vou ver como é que ele tá, vou ligar para ele, ver como é que ele tá. E eu acabei de, através de um network, arrumar uma vaga para ele. Então, Ô, Leandro, deixa eu te cortar aqui, que eu acho que esse é um ponto super interessante. É, como que foi a sua primeira ida a um evento, assim? Foi fácil? Você já tinha essa habilidade desenvolvida? Foi algo que você tirou de letra? Ou a tua primeira experiência foi aquele negócio meio amarrado, que você ficou nervoso, com medo? Como que foi isso daí pra você?
Eu acho que nos 10 primeiros eventos eu sempre fiquei nervoso. Eu era o cara que ficava quietinho e queria transcrever, quase transcrever a palestra. E aí eu descobri que evento não é para isso. Evento você vai absorver 10% do conteúdo de palestra. Evento foi feito para fazer network. Foi feito para troca. Então, e aí quando eu li isso em um livro do Jim Collins, e ele falou que as empresas padecem por não ter networking dentro da empresa ou fora da empresa. E aí eu comecei a falar, mas o que é network? Como é que faz isso? E comecei a pesquisar alguns eventos. Então hoje eu vou no evento, eu quando eu entro, eu já miro 5, 6 pessoas. E eu começo a acompanhar elas. Então na hora que sair pro café, eu vou chegar nelas e vou me apresentar. E eu tenho uma tática que assim, normalmente eu me apresento quem eu sou, pego o meu celular, eu deixo meu celular, já deixo meu celular aberto na parte de contato, de número, e falo assim, marca seu telefone pra mim. Então eu dou meu telefone para marca seu telefone pra gente poder conversar depois. 100 vezes, das 100 vezes que eu fiz, toda essa pessoa, ela não fala, não vou te dar meu telefone. Ela fala, ah, tá bom, e marca o telefone dela. Então, mas eu demorei um pouco tempo para entender isso, que evento não foi feito para aprender. Evento foi feito para ter network. Que você vai aprender, talvez você está aprendendo, porque às vezes você encontra ali uma pessoa que domina aquele assunto até mais do que o palestrante. E ela vai poder explicar, dar a visão dela. Mas foi muito difícil, e hoje eu falo para todo mundo, vão para eventos já com essa mentalidade. Evento não é para aprender, evento é para fazer network. Não, e é fantástico, né, Leandro? A gente tira uma excelente lição aqui da tua experiência, né? Porque, meu, você levou 10 eventos para conseguir entender como que funciona. E às vezes as pessoas, aí eu acho que é uma mensagem para os nossos ouvintes, para terem paciência consigo mesmos, né? Eles Sim, não vão ser 10. Vamos pegar lá a matriz, né, de desenvolvimento. Você não vai sair do 0 ao 10 em uma semana, um mês. Leva tempo, né? sim. E tem que ter persistência também, né? Bastante persistência. E cada vez buscando novos e novos conhecimentos. Mentor, aí eu falei, por que ter mentor? Aqui são os meus mentores. Esse aqui é o ex-presidente da Bayer, o Theo Vanderloo, que eu mandei uma mensagem no LinkedIn para ele e falei, ó, eu quero tomar um café contigo. E hoje é meu mentor já há 2 anos. Pelo menos uma vez a cada 3 meses a gente senta para conversar. Aqui embaixo era a minha equipe, mas a minha mentora, que é a Cara Moraes, ela inclusive foi da KPMG, ela entrou na empresa depois, mas antes ela já era minha mentora. Ela veio para a Johnson depois, mas era minha mentora, então a gente conversava já algum tema. E hoje a Fernanda Lavoriente, que é a gerente de jurídico da Lego, são os principais mentores que eu tenho. Mas eu tenho muito mais mentores que esse. Tem mentores que nem sabem que são meu mentor. Por quê? Eu fico vendo o comportamento daquela pessoa. O que aquela pessoa posta? O que aquela pessoa fala? Como é que ela se comporta nos eventos? Como é que ela se comporta diante de posts? Então, eu começo a ter uma mentoria indiretamente com a pessoa sem a pessoa saber. Então eu começo a olhar lá, o que que o Vinícius está postando? O que que o Vinícius está estudando? O que que ele está falando? Então, isso é uma mentoria indiretamente. Você não precisa ter um mentor do lado, você pode ter um mentor indireto. Tá acabando, pessoal. Você precisa medir o seu progresso, você tem que acompanhar. Ali, métrica é uma coisa muito importante, a gente não gosta, mas quem gosta de BI sabe que métrica é extremamente importante. Eu tenho que saber, eu sei as mesmas coisas, o que eu estudei hoje me fez mais inteligente do que ontem, ou eu estou no mesmo nível? O que eu aprendi, o que eu desenvolvi, me fez crescer ou eu estou estagnado? Então você tem que medir. Você precisa criar métrica. Aprender a se promover, aprender a se vender no momento que a palavra, perdão a palavra, que às vezes parece estranha, não. Se vender profissionalmente. Ó, eu chego numa reunião, me apresento para todo mundo. Eu nunca entro de cabeça baixa numa reunião mais. Eu entro cumprimentando todo mundo. Eu entro olhando no olho das pessoas. Eu não falo mais, não, eu sou só um cara que apoia a área. Não, eu sou o Leandro Antunes, eu faço parte dessa equipe, a minha função é tal, eu entrego isso, eu vou agregar nesse projeto com essa atividade. Então, a gente precisa aprender a se promover. Às vezes a gente vai para uma reunião com o gestor e a gente se encolhe e não quer falar com medo. Não, eu preciso mostrar que eu sou pago por resultados. Eu não sou pago para trabalhar, eu sou pago por resultados. Então, meu resultado, a primeira aparição é que tem que fazer o status. Como diz uma frase que é: você nunca terá uma segunda chance de uma primeira boa impressão. Então, se você está naquela reunião, você não sabe quando vai ter aquela reunião de novo. Faça uma boa impressão na primeira.
Participar de eventos, já falar um pouco de eventos, que é muito importante você estar em eventos, conhecer pessoas do seu ramo, da sua área, é extremamente importante. Lembrando que eventos não é feito para aprender, eventos é feito para network. Autoconfiança é um soft skill que todo mundo precisa fazer, você precisa ser seguro, você precisa... Eu não sou o cara mais inteligente, eu não sou o cara mais bonito, eu não tenho a melhor dicção, eu já não tenho visão, mas eu tenho confiança. Eu sei o que eu posso entregar, eu sei os meus valores, eu sei os meus princípios. Eu não negocio com meus princípios, eu conheço eles. Isso me faz confiante. Então, tenha confiança, crie sua autoconfiança. Se olhe no espelho todos os dias, antes de sair para trabalhar, e fala, eu sou bom mesmo, eu sou muito bom. Crie autoconfiança, gere autoconfiança em você. O que define você não é sua beleza estética, não é o seu nível de conhecimento, o que define você é você. É o que você faz por você, é o que você cria em você, a imagem e as vozes internas que você tem em você. Quando você controla a sua voz interna e cria uma autoconfiança, ninguém te para, ninguém vai te parar mais. Aprenda a ganhar reconhecimento. Então, quando as pessoas falam, mas vão aplaudir, você merece reconhecimento. Não, não foi não. Foi a equipe que fez. Não, eu fiz, a equipe colaborou comigo, mas eu entreguei. Então, ganha reconhecimento. Aprenda a ganhar reconhecimento e ser grato pelo reconhecimento. Tem gente que tem medo de ser reconhecido. Tem gente que tem medo de ganhar um parabéns. Não, aprenda a ganhar o parabéns, mas se tiver que dividir com a equipe, aprenda, ó. Eu entreguei esse trabalho, a equipe atuou nessa parte, então todos são de parabéns, mas eu consegui entregar a minha meta, eu consegui bater o que foi acordado. Pedir ajuda. Pedir ajuda tem dois viés. Então, fez uma coisa que você não tá legal, não consegue entregar, pede ajuda. Olha, eu não sei fazer essa apresentação, eu não conheço esse sistema, eu não consigo falar, pede ajuda, mas esteja disposto a ajudar. Tem gente que só quer um lado, só quer pedir ajuda, mas esquece que você precisa ajudar também. Lembra que lá atrás, você não vai ser promovido se você não formar alguém. E ajudar as pessoas parece que põe uma mola no seu pé, vai fazer você impulsionar um pouco mais. Pratique liderança, você não precisa ser um gerente, um gestor para fazer liderança. Eu, quando era assistente, eu era um líder. Eu queria tomar a frente das ações, eu queria dar minha opinião, eu queria encontrar o melhor caminho, eu queria resolver o problema complexo. Então, pratica a liderança sem você ser líder. Isso vai acontecer naturalmente. Quanto mais você praticar a liderança sem ser líder, mais você vai crescer, mais você vai se tornar um líder cada vez mais com recursos melhores para chegar. Depois vai ser só um cargo. Ah, mas eu vou ser gerente. Vai ser só o cargo. A liderança é inata de você, tá ali junto com você desde o seu primeiro momento na empresa. Você pode ver que tem pessoas que entram na área, um estagiário, e ele já é um líder, ele já toma frente, ele já propõe ideias, ele já conversa com desenvoltura. Isso é uma liderança. Livros, leia livros. Livros podem mudar sua carreira. Aqui tem algumas sugestões de alguns livros, como Seja Egoísta com a Sua Carreira, Trabalho Focado, Porque o Generalista Vence no Mundo de Especialistas. São alguns livros que eu deixo de sugestão. Depois, quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu passo mais uma lista dessa. Tem bastante livros sobre carreira. Compartilhe suas ideias. Às vezes a gente vê o time sofrer e a gente sofrer porque a gente tem a ideia, mas a gente tem medo de falar. Nunca tenha medo de falar sua ideia. Não existe ideia inútil, burra, como falei. Existe ideia que não cabe naquele momento. Existe ideia que não vai ser aproveitada naquele momento. Imagine se fossem falar para o Steve Jobs, que todo mundo gosta de citar Steve Jobs na palestra, eu vou citar Steve Jobs para ver se eu pareço um pouco mais inteligente, mas imagine se Steve Jobs fosse ligar porque, mas a Microsoft já faz. O que seria? Não teria Apple hoje. O que seriam falar dos aviões se quando lá atrás fosse orientar um avião? Mas não tem condições disso. Hoje já tem jatinho ultrassônico. Os drones, quando começou os drones, brincadeira de criança, os dronezinhos, alguns helicópteros pequenininhos que durava 1 minuto no ar caía. Hoje a gente está falando que a Embraer vai fazer 20 mil carros voadores. Então, compartilhe suas ideias. Às vezes ela não vai ser absorvida, às vezes você vai ficar frustrado porque, não fizeram do jeito que eu queria, mas compartilhe. Quanto mais você compartilha ideia, mais você desenvolve seu criativo, mais você agrega e mais você aprende. E agora acabando, aprender a colaborar, então ser colaborativo, aprenda a colaborar, a ter interação com as pessoas, busque feedback ativamente,
buscar aquele conceito de dar e ouvir. Então, busque. Pergunte para os colegas, pergunte para pessoas de outra área, como é que ela te enxerga, como é que ela vê o seu trabalho, como é que ela vê a sua entrega, como é que você... Pergunte para o porteiro da sua empresa. Passe pelo porteiro e fale assim, ó, o que você acha que eu faço? O que você acha que eu entrego? Como é que você me vê? Vocês vão se surpreender com a resposta. Eu converso muito com as faxineiras que passam na empresa, eu chego às 7 horas da manhã, tá só a faxineira limpando. O pessoal vai chegar às 8, 9, e eu falo assim, como é que você, quando você viu sentado, o que você acha que eu faço? Como é que você acha que eu trabalho? E aí eu vou buscando feedback. Ah, eu acho você muito fechado. Eu acho você muito sério. Ah, beleza, é feedback. Vou melhorar, vou pôr um sorriso melhor no rosto agora. Então, buscar feedback atentamente, adquirir novas habilidades gerenciais. Liderança é uma coisa, gerenciar é outra coisa. Liderança é trazer caminho, gerenciar é métricas. Então, como é que eu passo métricas? Como é que eu passo entrega de trabalho? Como é que eu passo organização? Isso é gerenciar. Liderança é outro caminho. Liderança é você trazer a pessoa livremente com você e liberar o caminho dela. Gerenciar é gestão. É quanto que eu preciso entregar, como que eu preciso entregar, é facilitar o caminho. Então, você precisa aprender habilidades gerenciais, investir na sua carreira, e aí quando eu falo investir, tem essa última matrizinha que eu falo para vocês aqui, ó. Coloca aqui eventos. Quais são os eventos? Nem todos os eventos são gratuitos. Quais são os eventos que eu vou participar? Ah, o evento tal, do tema tal, é uma categoria desse evento, é uma categoria C-Level, uma categoria para iniciantes. A duração desse evento vai ser um dia inteiro, vai ser 2 horas. Quanto que eu vou gastar? Ah, esse evento aqui eu preciso participar, eu tenho que ter R$ 400. Então eu vou me programar para ter esses R$ 400. Qual é o nível dos palestrantes? Vá faça uma pesquisa, vai pesquisar quem são os palestrantes que vão estar lá. Qual é o local? É perto de casa? Eu preciso pegar trem, eu preciso pegar Uber. Então você vai vendo que você vai criando desenvolvendo uma habilidade de pensamento crítico, holístico, de pensamento estratégico. Então você começa a montar tudo isso aqui. Uma dica que eu faço com eventos. Eu vou muito em eventos gratuitos. Mas por quê? Eu vejo aqui nessa última quadradinho, quem são os apoiadores? Ah, Democratizando vai apoiar o evento dos auditores esse ano. Eu mando um e-mail para Democratizando e falo assim, olha, eu vi que vocês vão apoiar o evento tal, eu gostaria muito de participar desse evento, mas hoje eu não tenho condições de comprar o ingresso. Por acaso vocês têm algum ingresso cortesia? Vocês não têm ideia do tanto de evento que eu já fiz com essa técnica. De mandar um e-mail para o apoiador e falar com ele, e já fui em eventos. Você tem uma ideia, a IAPP, a minha certificação, que custa hoje em torno de R$ 6.000, a IAPP me deu, por conta de um e-mail que eu mandei para eles, conversando com eles. Então, usem essa tática. Mandem um e-mail para os apoiadores, pega lá, evento da Salesforce. Veja quem vai estar apoiando. Ah, tem 5 nomes. Manda 5 e-mails, pode mandar para todos. Pode ser que você não vai ganhar nenhum, pode ser que você ganhe 5 ingressos. Aí você vai ter que escolher por quem que você vai. Certificações. Qual é a certificação que eu tenho que tirar? Qual é o nome dela? Ah, é da Exim? É da IAPP? É da Isaaca? De quem que é? Qual é o tema? Ah, de cibersegurança. Eu vou tirar a CISM de cibersegurança. Categoria, C-Level. Qual é a comprovação? Tem certificação que eu tenho que comprovar 5 anos de experiência. Pega do PMP, do PMBOK lá, 5 anos de experiência com o projeto. Qual é o requisito mínimo? Ah, você tem que ser formado, você tem que passar na prova. Então, tem os requisitos. Quanto tempo médio dura a prova para tirar a certificação? As pessoas se frustram com certificação porque não estudam certificação. Ó, para tirar a certificação são 150 questões. Eu preciso 3 horas de prova, 2 minutos por questões. Então, se prepare. Você vai fazer simulados baseado no tempo. Quanto que eu vou investir? Qual é o local da prova? Quando você errar na carreira, errei, recomeça. Seja humilde. Vai lá, ó, eu errei aqui, eu errei nesse trabalho, realmente eu não consegui entender. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso? Vocês vão se surpreender quando você assume o seu erro para um gestor, para um líder, e quando você assume genuinamente, de coração aberto, você assume esse erro, as pessoas falam assim, nossa, realmente, vamos tentar entender, vamos te ajudar. Pode ser que você dá uma pancada de primeiro, mas depois a pessoa vai voltar e vai tentar te ajudar. Então, errou, peça para recomeçar. Assuma seu erro, tenha coragem para ser imperfeito. Leia esse livro também da Brené Brown. O inglês, como nós falamos, é extremamente importante. Hoje tudo é inglês. 90% do conteúdo do mundo está em inglês. Os melhores conteúdos estão em inglês. Vou dar um exemplo. Estou estudando governança de dados. Eu achei muito pouco conteúdo em português. A maioria está em inglês. Então, tem que estudar inglês. É obrigatório. Não tem como fugir. Ah, mas eu não gosto. Nem tudo a gente faz o que gosta. Eu falo com meus filhos.
Crianças fazem o que gostam. Adultos fazem o que precisa ser feito. E o inglês é uma coisa que a gente precisa fazer. Dói, é chato, mas precisa fazer. E por fim, prometo que eu vou estourar 2 minutos do tempo, Vini. Já estourei 6, mais 2 só. PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Tudo isso é um grande PDI. Se você começou lá estudando o seu momento, foi passando pelas as habilidades, hard skills, soft skills, mas vamos fazer o seu plano de PDI. Como você se desenvolve? 70% é execução, é mão na massa. Tem gente que inverte, fala assim, não, eu estudar na FGV, eu vou ser melhor conhecimento. Não, você vai ter 10%. 10% do seu aprendizado vem num curso como esse, de uma aula, de uma palestra, é 10%. 20% é você trocando com as pessoas. Você falando com as pessoas, conversando, tentando entender, tentando pôr na prática. Mas 70% do seu conhecimento vem com a execução. A pessoa pode ler o livro de como codificar em Python. Ela vai ler, ela pode conversar com outras pessoas. Não, você codifica em Python, o que você faz? Eu uso a TESG, eu coloco tal GIF. Tá bom. Ela sabe programar? Não. Ela só vai saber quando ela pôr a mão na massa. Quando ela sentar no computador e começar a programar. Então, 70% do seu conhecimento vem da mão na massa. Não tenta inverter esse processo, não vai funcionar. Quem tem problema de gestão de tempo? Tá aqui um timesheet. Faz um timesheet. Ah, mas é chato. É chato, mas você quer melhorar seu tempo. Então, o que eu fazia aqui? Eu sempre coloquei 50 minutos de atividade e 10 minutos de descanso. Então, eu pego aqui, eu vou fazer uma apresentação agora. Eu monto 50 minutos, 10 eu tiro descanso. Depois eu ponho aqui no final do dia. Como foi meu dia? Dou uma nota pro meu dia. E faço uma observação, ó. Pô, isso aqui eu mandei muito mal. Isso aqui eu não respondi tal pessoa. Eu faço um feedback. Ou você pode fazer um PDI assim também, que eu gosto também bastante. É meu task manager que eu faço aqui, que é assim, ó. Meu dia, eu sento hoje, o que eu tenho para fazer amanhã? Aí eu coloco lá tudo que eu tenho para fazer. Eu tenho que tomar café, eu tenho que acordar, eu tenho que correr, eu tenho que buscar minha filha na escola, eu tenho que entregar isso no serviço. Beleza, fiz toda a minha parte do dia inteiro. Quais são minhas prioridades? O que é importante? O que está pendente para hoje? Tem coisa que é prioridade, é importante, mas não estava pendente para hoje. Tem coisa que está pendente para hoje. Qual que é o to-do de hoje? Quais são os hábitos que eu preciso manter? Eu preciso manter o hábito da leitura. Então, reforce isso com você. Aí em cima tem as garrafinhas de água. Quantos copos de água eu estou tomando por dia? Vai grifando. O ideal é que vocês imprimam isso. Existe aquela máxima de 21 dias para criar um hábito? Não. Passa 10 dias. Passa 10 dias contínuo para você ver como isso vai mudar em você. Coloque uma frase de estímulo diário. Eu coloco uma frase, seja bíblica, seja de algum livro, mas coloque uma frase, escreva uma frase para você ler. Qual o livro ou o curso da semana que você vai fazer? Não, essa semana eu vou conseguir ler 2 capítulos do livro tal. Ou eu vou fazer aquela aula da pós que eu estou enrolando para fazer, que eu não gosto da matéria, eu vou fazer essa semana. E depois deixa um campinho para você falar no final do dia escrever. Como é que foi o seu dia? Com tudo que você planejou, o que deu certo? O que funcionou? Escreva, faça notas. E aí coloca embaixo a sua nota do dia. A minha nota do dia normalmente fica em 7,5, 6, 7, porque eu tenho muita oportunidade de melhoria. E é bom que você tenha oportunidade de melhoria. Porque ninguém vai ser perfeito. Ninguém está num bom dia todos os dias. Mas eu preciso fazer o que precisa ser feito. Então faça esse exercício e o sucesso está com você. Depende de você e começa com você por você. É aquela máxima que fala, se você está com o avião caindo, primeiro põe a máscara em você, depois você vai socorrer os outros. A sua carreira começa com você. Mas eu não tenho sorte, eu não tenho... Não. Tudo que você está vivendo hoje são suas escolhas. A gente tem mania de terceirizar minha escolha. Não, é porque meu chefe não gosta de mim, é porque a empresa que eu tô não paga bem, é porque são suas escolhas. Você escolheu estar naquela empresa. Recentemente eu passei por um layoff. Mas a empresa não presta, a empresa mandou todo mundo embora, 50 pessoas. Não, tá tudo bem. A empresa fez o que ela precisava fazer. Ela depende de lucro, as áreas não estavam no lucro, ela precisava cortar, ela cortou. Foi minha escolha estar naquela empresa. Foi minha escolha entrar para trabalhar ali. Então eu não posso culpar o gestor que me mandou embora. Eu sabia dos riscos. A gente só vai assumir risco na vida. Então, assuma suas escolhas. A minha carreira é uma porcaria porque eu fiz escolha mal. Não, mas minha carreira agora é boa porque eu também fiz escolhas boas. Então a gente começa a mudar a nossa vida. E quando você começa a fazer isso com você, você vai olhar para a área, você vai olhar para uma empresa, como eu já fiz. Eu estava na Johnson, trabalhando numa empresa que é multinacional, muito boa, mas eu não me sentia feliz. Eu olhei para mim e falei assim, peraí, eu não estou feliz.
Não é culpa da minha gestora, não é culpa do meu colega de área, não é culpa da outra área, não, é culpa minha. Eu olhei para mim e falei assim, ok, não preciso estar aqui. Fui buscar novas oportunidades. Fui escolher outro lugar que eu me sentisse feliz. Então, é minha escolha, é minha carreira, é minha decisão. Não transfiro, não delego, eu tomo as minhas decisões. E é com isso, eu encerro minha fala aqui, Vinícius. Deixa aberto para vocês poderem falar, perguntar, o que quiserem nesse momento agora. Muito obrigado. Excelente, Leandro. Obrigado aí pela palestra, por essa aula tão relevante, importante. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente aqui aprendeu bastante e com várias reflexões pelo caminho, né? E antes da gente fazer o encerramento, eu queria abrir um espaço aqui para que os nossos alunos e alunas pudessem fazer algum tipo de comentário ou fazer alguma pergunta para tirar uma dúvida junto contigo e para a gente fazer um momentinho aqui de reflexão final antes da gente encerrar. Então, faço aqui a provocação para Amanda, para Patrícia. Se quiserem falar qualquer coisa, um comentário, uma pergunta, fiquem à vontade. Bom, eu quero. Primeiro, parabéns, né? Realmente foi uma aula. Que aula, hein? Eu Obrigado. estava comentando aqui, eu mandei por mensagem para o Vinícius que essa aula aqui valeu o meu ingresso e poderia ser muito mais caro, porque realmente o conteúdo foi sensacional. Foi um plano completo de desenvolvimento, né, da pessoa e abrangeu muito mais do que o tema, né, inicial aí que foi proposto. E a minha pergunta vai ser sobre o tema inicial, na verdade. Era algo que eu vinha discutindo antes e que depois eu parei para pensar e realmente é uma dúvida, então eu vou te fazer. Na questão de vagas PCD, você já sofreu algum preconceito no sentido de assim, igual você falou lá no começo, existem esses níveis, né? Eu não sei direito como funciona, de mais leve ou não, e às vezes tem pessoas PCD que enxergam a outra e tem preconceito pelo fato, mas, por exemplo, o seu é a visão, o seu você é cadeirante, e aí sofrer preconceito pelo cargo que você ocupa, da pessoa não te enxergar como PCD, porque é a visão, porque usa óculos, porque tem alguns que não são perceptíveis, né? A não ser que a pessoa fale, ou enfim. E aí a minha pergunta é essa: se você já sofreu preconceito ou como se posicionar, se você conhece pessoas que já sofreram e se isso acontece muito. Porque eu imagino que sim, igual acontece relacionado em outros aspectos, né? De um olhar para o outro e falar, mas você é isso, você é aquilo, você não merecia a vaga, porque nem é tão assim, sabe? De colocar essa questão de nível, né? Enfim, é isso. Sim, eu já sofri vários preconceitos, muitos preconceitos, por conta, como você falou, a minha deficiência é imperceptível. Mas quando você vê eu trabalhando, eu trabalho com uma tela de 32 polegadas com a visão muito em cima. Então, sempre sofri piadinha, de vai comer a tela, você é café com leite, ou de falar assim, você não vai para reunião porque, você é PCD, você não precisa ir para reunião. Existe preconceito. Existe o preconceito também, assim como existe o preconceito contra negros, que os próprios negros acabam fazendo por julgamento e racismo, existe o julgamento de PCD contra PCD. É uma coisa que a gente lamenta, mas existe. Já passei preconceito de ser aprovado uma vaga, mas quando eu mandei o laudo junto com a documentação, a pessoa falou assim, ó, não dá, você é PCD. Então eu já tive esse dissabor. Já tive falas como assim, nossa, mas eu nem sabia que você era PCD. Ah, mas você não parece, você não conta, você não demonstra que é PCD. E já também passei por de ver situações de empresas que não têm acessibilidade. De a gente ter que levar cadeirante, o elevador parou e tem que descer o cadeirante do braço. Num teste de brigada. Não esqueceram dos cadeirantes que são auditivos. Então existe enormes barreiras. Mas a barreira, como tudo nessa vida, a barreira a gente quebra com educação, com ensino. Às vezes, quando a pessoa fala algum termo, alguma coisa que eu sei que é um julgamento, eu procuro passar, deixar passar, e depois, suavemente, eu procuro chamar ela para almoçar, para conversar.
e falar, olha, o tema que você está usando não é tão legal. Eu falo que minha mãe é uma pessoa negra, as minhas tias são negras, mas são pessoas que usam termos de totalmente racistas por ignorância, por achar que aquilo não é um termo racista. Ou senão, quando eu estou numa reunião, alguém fala assim, ah, mas segunda-feira é dia de branco. Ou, eu não tenho braço para fazer isso. É um termo que a gente não se usa mais. Porque você pode ter um profissional com deficiência que não tem o braço. Então a culpa é tudo dele, que você não tem ele no seu time. Então eu começo a conversar com as pessoas e desconstruir isso. Então a gente fala, quando fala muito da mulher, a gente vê muita reunião machista. Porque a mulher. Então a gente para a reunião, dependendo da reunião, a gente consegue parar e vamos ressignificar, vamos conversar sobre esse tema. Mas o preconceito existe, não tem como esconder, não tem como fugir. Aí você tem que fazer a escolha. Ou você desiste, volta para a cama, vai receber um salário mínimo do governo e vai passar o resto da vida sendo uma pessoa infeliz, ou você vai respirar fundo, fazer exercício, seguir em frente e lá na frente mostrar para as pessoas que não entenderam ou que têm um preconceito que não é bem assim. Temos que ressignificar. Ai, bacana, gostei da resposta, muito sábio. Você é Obrigado. muito sábio. Estamos aprendendo. Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Boa noite, Paty. Te ouvimos super bem. Tudo bem? Bom, eu sou muito suspeita, eu trabalhava com lei, então, assim, sou muito suspeita, já tinha visto alguns pedaços desse material. Acho que eu queria mais compartilhar, assim, que conhecer o lei, conhecer o que é ter um mentor, assim, me tirou de um lugar muito sem perspectiva que eu tava, sabe? E poder ir traçando, como ele falou, é difícil, dói. Quando você começa a listar lá os pontos fracos, você fala, ai meu Deus, não, não tem solução. O que eu vou fazer? Mas foi muito bom para mim, sabe? Passei por um momento de layoff também e eu tinha, assim, uma tranquilidade de que eu estava no caminho, né? Que seria uma questão de tempo para essa recolocação. Então, eu, assim, sou super apoiadora do método. Acho que a gente tem mesmo, que nem ele falou, a gente precisa buscar, né, o nosso caminho. É difícil mesmo, não vou mentir, tem dias que... Mas eu também aprendi que a gente tem que valorizar, né, um pouco de cada dia, né, que vai somar e vai levar a gente para novos lugares. E, Lê, então acho que eu vou fazer uma pergunta que é uma dor para mim, como vai estar gravada aí para outras pessoas também, que é como a gente pode ter técnicas para abordar pessoas nesses eventos. Eu gosto muito de ir, mas eu sempre sou aquela pessoa que fica quietinha sem saber o que falar. E principalmente quando já tem, assim, às vezes você chega um pouquinho depois, já tem aqui aquelas panelas, parece que as pessoas, como você falou, o mundo é muito pequeno quando você começa a ir nos eventos, né, da área específica. Você chega, todo mundo já conhece a empresa, já estão ali se falando. É como entrar nesses espaços, não sei, onde que você pode dar para a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Paty. Obrigado pelo feedback. Bom, saber que você está bem, está feliz e está numa construção linda de carreira é o que me motiva a todos os dias poder ajudar outras pessoas. Eventos, eu tenho algumas técnicas. Primeiro, eu chego no evento e eu vejo quem está sorrindo. Eu procuro as pessoas que estão sorrindo. Então, a pessoa que, normalmente ela está sorrindo, ela tem uma abertura mais fácil. E aí eu procuro sentar próximo dessa pessoa, e quando eu não sento a pessoa, eu vou meio que chegando, assim, com o carro de café, tomando café, falando, nossa, você viu, eu pego algum ponto da palestra para vencer um âncora. Que o âncora é para você poder criar uma ligação. Então eu falo, nossa, você viu aquele ponto? O que você acha daquele ponto? É interessante, eu não tinha pensado daquele jeito que ele falou. Às vezes eu até sei o assunto, às vezes eu até sei o tema, mas eu tento provocar na pessoa o assunto. E depois que ela responde, ela fala assim, mas é assim, eu falo, prazer, eu sou o Leandro, trabalho em empresa tal. Qual empresa você trabalha? E aí você quebra todo o clima da pessoa, você quebrou todo o gelo e você começa a conversar. E aí eu paro, depois despeço dessa pessoa, começo a olhar pessoas que estão sorrindo e eu falo, e vou naquela pessoa novamente com essa estratégia. Ah, eu tava conversando ali, aí eu já uso a outra pessoa como âncora. Eu falo, tava conversando com o Ricardo ali, ele disse que esse ponto poderia ser desse jeito. E o que você acha? E aí a pessoa vai começar a explicar. Então, quando ela acaba de respirar, explicar, eu já me apresento. Ó, prazer, eu sou o Leandro, trabalho na empresa tal, estudo o tema há tanto tempo, e assim eu vou construindo. Mas dificilmente, e eu uso muito a técnica que eu falei, eu deixo meu celular sempre quando eu quero pegar o contato de alguém, eu não peço mais, me dá o seu telefone. Eu já passo pra pessoa, coloca seu telefone aqui pra mim.
A pessoa dificilmente ela consegue falar não quando você entrega. Por isso que eu digo para vocês, leiam o livro de Joy Navarro sobre linguagem corporal e o livro de PNL. A parte já conhece que eu sempre passo para alguns livros para ler. Esses dias eu passei um livro bem pesado, depois eu fiquei com consciência pesada, que é do Cisne Negro. Eu falei, leia o livro do Cisne Negro, que ele é bem pesado, ele dói um pouquinho quando a gente lê, mas é importante. Então, com essas técnicas, você consegue sair com pelo menos 3, 4 contatos. E depois é manter esse contato. Não adianta a gente conseguir o contato. A gente tem que conversar, a gente tem que nutrir. É uma planta. O network é uma planta. Se você não fizer nada, ela vai morrer. Não serviu para nada. Vai ficar feio. Mas se você vai nutrir, seja interessante antes de ser interessado. Então, antes de você ter interesse, você tem que ser interessante. Interessante como? Olá, tudo bem? Ó, tô pensando em escrever um artigo. Você não poderia dar uma lida no meu artigo? Ah, tô pensando em um evento tal. Você já foi nesse evento? Como é que você achou? Você acha que vale a pena eu investir? Ah, eu vou tirar a certificação tal, vale a pena? Ou vou trabalhar na empresa tal. O que você conhece daquela empresa? Construa um network assim. E aí, com o tempo, você vai vendo que fica mais fácil e cada vez você vai aumentando mais o network. Obrigada. Imagina. Meu, fantástico, pessoal. Gente, tô muito satisfeito com a nossa aula, o nosso bate-papo e queria deixar aqui um espaço aberto pro Leandro ele mandar uma mensagem final, também poder falar um pouquinho do seu trabalho, Leandro, como palestrante. Quais são as outras aulas que você tem aí no gatilho que a gente pode explorar também, para que a gente consiga te ajudar também na divulgação desse lindo trabalho que você vem executando. Obrigado. Novamente, obrigado pela oportunidade. É muito bom poder falar, uma coisa que a gente gosta muito. Eu faço um trabalho também sobre diversidade, ajudar algumas empresas a levar o tema de uma forma um pouco mais simples para dentro das empresas. Então, falar sobre como construir um programa de diversidade, desenhar um programa. Não é só grupo de afinidade. Muitas empresas acham que diversidade é criar 2, 3 grupos de afinidade. Existe muito mais que isso. Eu falo sobre um pouco da minha história, acabei não falando no começo. Além de deficiente, eu fui morador de rua, é, passei por 5 faculdades para poder concluir uma faculdade, porque eu não conseguia pagar. Então, eu falo um pouco do poder de automotivação. A gente tem inspirações todos os dias, mas a gente precisa se automotivar. A gente tem que nos brindar e criar nossa própria motivação. Então, eu faço uma palestra sobre isso. Quem quiser pode entrar em contato. Eu faço essa palestra, faço esse trabalho. Tem algumas aulas de privacidade, a gente pode falar de privacidade. Eu sou um cara que sou apaixonado por estudar. Hoje, nesse ano, estou fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo e tentando fazer mais uma terceira. Então, eu gosto de estudar, gosto de alguns temas, mas os principais temas nisso que eu falo hoje bastante são diversidade e inclusão, como implementar um programa sem estresse de diversidade e inclusão, poder da automotivação, que é a minha palestra pessoal, que eu conto um pouco da minha vida, e um pouco de governança, seja em privacidade, cibersegurança, governança no modo geral, como instruir uma área de governança. E aí tem minhas redes sociais, depois eu passo para você todas as minhas redes sociais, você já tem, mas estou disponível. Quem quiser conversar, quem quiser fazer mentoria, pode me chamar. Quiser me levar para falar nas empresas, pode me chamar, que eu amo falar, falo até demais. Não sei, mas amo falar. Ah, e Não, a mensagem final, desculpa, eu tinha deixado de fazer a mensagem final. A mensagem final é: as pessoas são boas, os momentos que são ruins. Ah, mas a pessoa. Tem momento na vida da pessoa que a pessoa vai ser ruim. Existem raras exceções que as pessoas são extremamente maus. Exemplos, um Hitler da vida, alguns outros genocidas que apareceram são muito ruins. Alguns barbáries são pessoas, é exceção. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 7 bilhões, deve ter 100, 200 mil que são muito ruins. Mas olha, 6 bilhões, 7 bilhões que não são ruins. As pessoas são boas. Passam por um momento ruins e normalmente ela te ataca, ela te despreza por insegurança, por medo. Então, acredita nas pessoas e faça o melhor para as pessoas. Quanto mais você fazer para as pessoas, mais você vai crescer espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente. Plantar alguma coisa é opcional. Eu posso plantar ou não. Eu posso pegar uma semente e plantar ou não. Só que tem uma coisa que não é opcional. É a colheita. Se você plantou, você vai ter que colher. Não tem como você falar assim, eu plantei, eu cuidei, eu reguei e eu não vou colher. Você pode não colher o fruto que você desejava. Você plantou uma manga, levou 5 anos, nasceu uma manga. Pô, mas não era essa manga que eu queria desse jeito. Eu queria uma manga maior, pesando 1 quilo. E veio uma manga de 50 gramas. Mas você viu que o plantar foi opcional. A colheita é sempre obrigatória. Então plante coisas boas, ajude as outras pessoas,
que você vai crescer exponencialmente, mas que o maior investimento que você vai fazer na vida é ajudar outras pessoas. Esse- Fantástico, amigo. Eu agradeço tantas pílulas de conhecimento acumuladas aqui, né? E tenho certeza que a gente tem uma semente lançada aqui que a gente vai conseguir colher muitos frutos. E a Rede Democratizando agradece a sua participação. A primeira de muitas, eu creio. Obrigado. E eu acho que o propósito da Democratizando é justamente esse, né? Reunir as pessoas boas, que são muitas mesmo. São muitas pessoas boas no mundo e a gente pretende reunir essas pessoas e ter você aqui conosco já é um grande êxito nesse sentido. E também aproveito para agradecer aos nossos alunos aqui do Ao Vivo e Online, mas também os alunos que é, assistiram a gente nas gravações, então realmente procure pelo Leandro nas redes sociais, procure por mim também nas redes sociais e esteja junto conosco nesse projeto que só tende a crescer e a se multiplicar e o objetivo principal é ajudar as pessoas a se desenvolverem no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal, né? E uma coisa está vinculada à outra. Então, muito obrigado, pessoal. Deixo aqui o meu agradecimento de novo ao Leandro, a vocês que estão conosco. Um grande abraço e a gente se vê de novo. Obrigado, Zão. Tchau, tchau.